Muito bem, pessoal. Então, o tema de hoje da nossa reunião, como eu coloquei, Programa de Educação Continuada do Hospital de Urgências de Goiás, né? A gente vai discutir a avaliação da força no ambiente hospitalar e fazer algumas reflexões aí. Parece simples usar a MRC, mas sem dúvida demanda aí expertise, e não é tão fácil quanto as pessoas pensam que é, e eu ouso dizer que muita gente avalia errado. Então, acho que essa aula vai ser relativamente rápida, mas vai ajudar todos aí para que vocês possam calibrar a forma de medir o seu MRC. Bom, esses são os serviços que eu represento aqui hoje, embora nesse momento a gente esteja especialmente falando do Hospital de Urgências de Goiânia. Primeiro ponto aqui para avaliar MRC, pessoal, é o nível de consciência. Fundamental, isso aqui se cai na prova de título e costuma cair, que o paciente, para poder fazer um exame que a gente chama de volitivo, né, ou seja, ele tem que ser voluntário, o paciente precisa estar 100% alerta, cooperativo, motivado, e aqui envolve até motivação verbal. Você pode incentivar o paciente na hora de fazer o exame, mas o paciente tem que estar alerta. E não é só chegar e falar, você está bem, Zezinho? Como é que você está? Tem o jeitinho certo de fazer isso. E o jeitinho certo passa por 5 questões padronizadas, né? Existem duas alternativas, uma delas é usar o CAN-ICU, que dá um pouco mais de trabalho, e eu acho que nesse momento eu resolvi apresentar a primeira opção. Então, para esse nível aqui do nosso programa aqui rápido, você tem que primeiro, antes de aplicar MRC, avaliar se o paciente está cooperativo. E para avaliar a cooperação, e se ele está 100% lúcido, você tem duas opções. O CAN-ICU, que é uma ferramenta que eu não vou apresentar hoje, que ela é um pouquinho mais complexa, e a opção que eu escolhi, 5 questões padronizadas. A primeira, abre e fecha seus olhos. Então, abra e feche seus olhos. Ele tem que te obedecer. Olhe para mim. Abra sua boca e ponha para fora a sua língua, né? Balance sua cabeça, né? Num sentido afirmativo, balance sua cabeça. Levante suas sobrancelhas depois que eu contar até 5. Então, não é de qualquer jeito que você avalia a consciência. Então, pare e pensa. Quando você vai avaliar a MRC, são 5 questões padrão que estão nos protocolos e é interessante que você as conheça. Lembrar que cada questão vale um ponto e você pode repetir o comando 2 vezes, né? Você pode dar uma sinalização para o paciente de que para chamar a atenção, você pode chamar com um tom de voz um pouco mais alto, mas é importante que o paciente esteja totalmente acordado e cooperativo. Por quê? Para saber que ele está bem, ele é obrigado a responder as 5 questões. Então, só vale 5 de 5. Né? A partir dali, você pode fazer a avaliação do MRC. Se nessas 5 questões ele responder 4 e deixar passar uma, você não está autorizado do ponto de vista de cognição, de voluntariedade, de resposta confiável a avaliar o MRC naquela população. Então, é normal a gente ver nos hospitais o povo avaliando, mas nem todo mundo se preocupa com a avaliação do nível de consciência e com a avaliação correta. Segundo aspecto, e aqui também muito importante para que a gente possa refletir, o primeiro deles, para fazer os movimentos contra a gravidade, ou seja, o MRC de 3 ou mais, a cabeça do paciente, ou seja, o leito tem que estar colocado em 45 graus. Para movimentos que eliminam a gravidade, o MRC menor de 3, o leito tem que estar em 10 graus. Ou seja, para você fazer a avaliação, você precisa ter esse grau de acurácia para que você tenha um método de avaliação bem feito. Então, veja que informação importante. Para você ver os movimentos que vão envolver uma maior força, ou seja, a partir de vencer a gravidade, 3 ou mais, você deve fazer o exame com o leito em 45 graus. Quando você vai usar os movimentos que não demandam vencer a gravidade, ou seja, o MRC 2, 1, a partir dali o leito em 10 graus. Se você não faz esse ajuste, você está fazendo uma medida de forma incorreta. Então, é outra reflexão muito importante para todos aqui. Outra coisa, a cabeça tem que ter um travesseiro debaixo dela. Para quê? Para que o paciente possa enxergar o membro que vai ser testado. Outra coisa importante, qualquer fixador, qualquer material que atrapalhe, qualquer catéter, qualquer grade ao redor, deve estar colocado de maneira a não atrapalhar o movimento que vai ser feito. Então, você deve se preocupar com qualquer acesso e tomar cuidado para que isso não vá prender, não vá ficar no caminho do indivíduo.
É possível fazer higiene bronca se for necessário, perfeito. E o outro dado mais importante é esse aqui, ó. O primeiro exame que você faz no MRC a partir do 3. Então, o primeiro que você faz não é falar, vamos ver, você parte do 3 contra a gravidade. A partir dali, se ele fizer, você vai para 4 ou volta para 2. Mas o teste inicial deve ser feito no 3. Claro que eu vou mostrar toda a classificação agora, mas existe um jeitinho de começar. Não parte do 0, parte do 3. E se o 3 der certo, você vai para o 4. E se o 3 não der certo, você regride para o 2. Mas na abordagem do MRC, se parte da avaliação 3. É outra informação que acho importante para calibrar o conhecimento. Outra coisa muito importante, as tentativas de aprendizado. Isso faz parte do protocolo. Então, veja, primeira abordagem, o fisioterapeuta faz o movimento passivamente para que o paciente saiba qual movimento ele tem que fazer. Só depois disso é que o paciente vai fazer o movimento ativo. Então, primeiro você vai fazer de maneira passiva, mostrar para ele qual é o movimento que você espera no teste. Você não pode esperar para ele, levanta a mão, dobra o pé, levanta o ombro. Não é assim. Você primeiro ensina ele a fazer. E no protocolo tem outra coisa importante. Comece pelo lado direito, né? Então, comece pelo lado direito. É outro dado interessante para padronizar a abordagem, né? A partir dali, você termina o exame de um músculo para depois partir para o próximo músculo, obviamente, bilateralmente falando, né? Os testes devem ser feitos sempre na mesma ordem, então, direito, esquerdo, tem que ter um padrão. Você pode fazer três tentativas para cada grupo muscular, né? Você pode usar 3 tentativas, mas saiba, se a primeira der certo, já deu. Não é para ver se vai ser melhor na segunda. Se você fez na primeira e fez uma boa avaliação, já está feita a calibração. Nós estamos começando aqui assim, pessoal, porque é bem uma questão de protocolo, para nivelar conhecimento. Como eu disse, essa aula vai ficar gravada, vai ficar no YouTube para você ver de novo, né? Interessante pensar, fez a primeira, não achei que ficou bom. Você tem até 3 tentativas. E os descansos entre elas devem ser curtos, menos de 30 segundos. A menos que o paciente fale, não, ainda não estou bom, espera um pouco, mas os descansos são super rápidos aqui. Não tem por que, bioquimicamente, esperar mais tempo, né? Se eu pensar na fisiologia clínica do exercício, é uma contração única, né? Não tem por que ter um período de repouso muito grande. A mobilização do substrato é muito pequena, que o gasto energético não é tão alto. Tudo bem? Então fica essa discussão. Outra coisa fundamental no protocolo, para você fazer a contração num doente crítico, lembrar que o recrutamento da unidade motora é mais lento. Então, você deve fazer o esforço de maneira que o paciente sustente aquele movimento por pelo menos 5 a 6 segundos. Ou seja, não basta só ele fazer. Se ele fizer, você espera que ele consiga manter aquela contração entre 5 e 6 segundos. Reforçando aquilo que eu disse, você pode, como eu disse, então, 5 a 6 segundos, e o encorajamento durante a abordagem, durante a sua avaliação daquele músculo, é interessante. Se você encorajar, encorajem todos. Então, encorajei na direita, encoraje na esquerda, usando as frases padrão. Vamos lá, você consegue, força. Mas tenha frases padronizadas, não existe um protocolo de frase, mas é o ideal que você use a mesma entonação, a mesma forma de incentivo, mas isso se mostra interessante para você manter padrão. E se não encorajar, não encoraje em momento nenhum. Mas como o paciente às vezes está lá no leito, está meio prostrado, vale a pena que você faça o encorajamento. Lembrar que o prostrado não significa rebaixado. Você não está com tanta vontade de fazer pelos fatores que motivaram a internação dele. E aqui vem outro ponto importante. Então, já sabe algumas regras básicas da avaliação da MRC, e agora a gente discute quais são as avaliações, quais são as articulações que você deve abordar. Então, nós estamos falando de abdução do braço, pensando no seu ombro, a flexão do seu antebraço, obviamente do seu cotovelo, a extensão do seu punho, a flexão da perna ou do quadril, né? São coisas distintas, normalmente se pede para que seja o quadril, a extensão do joelho e a flexão dorsal do pé. E aqui você veja 6 opções de articulação, e é claro que nós estamos falando aqui dos 2 hemicorpos, então você vai fazer isso bilateralmente, e você vai ter uma nota que pode chegar a 5 em cada um delas. Então, o MRC vai ter aquela nota máxima de 60 pontos.
Se você pensar que você pode fazer 30 no seu dimídio direito, 30 no dimídio esquerdo, nós estamos falando aí de uma pontuação máxima de 60 pontos. Isso só para a gente poder padronizar. E se eu olho para cá, quando eu vou fazer o posicionamento, eu acho importante esse tipo de imagem, porque nos mostra como o profissional que vai avaliar deve estar posicionado. Lembrar que antes de fazer a avaliação que vale, realizar de maneira passiva. Então, perceba o comando, mexa o seu cotovelo para cima. Nessa de mexer o cotovelo para cima, você perceba no grau 1, né? Você está falando daquela condição em que ele vai fazer um esboço de contração. No grau 2, você está ajudando ele a fazer, né? No grau 3, você já tem ele vencendo a gravidade. No grau 4, contra a resistência. Você perceba a mão do fisioterapeuta aqui segurando e uma mão estabilizando no ombro e a outra mão aqui no grau 4 e 5, você vai avaliar se ele consegue vencer a resistência. Mas veja, no momento da abdução, num primeiro momento, se ele não consegue fazer, num segundo momento, de maneira assistida, a partir dali você vai progredindo, mas tem a forma correta de posicionamento. Lembrar, quando eu estou avaliando essa questão, é importante começar do 3, e a partir daí você vai avaliar, volto para o 2, progrido para a resistência, mas sempre parte da primeira avaliação para ver se ele consegue sozinho vencer a ação da gravidade. Então, um ponto importante aí para você fazer a avaliação pensando no ombro, e é lógico, bilateralmente. Fiz ombro direito, vou para o ombro esquerdo, sempre nessa sequência. Depois disso, a flexão do cotovelo. E quando eu penso em flexão de cotovelo, veja que muda um pouco a forma de fazer. Primeiro o decúbito baixou para 10 graus agora, e eu estou aqui, ó, pensando nesse posicionamento. Primeiro, no grau 1 e no grau 2, você vai pedir para ele dobrar, sempre de acordo com a gravidade. Então, aqui ele está trabalhando num plano em que não vai ter que vencer gravidade, no grau 1 e no grau 2, sem que você tenha gravidade sendo colocada. Já no grau 3 mudou, aí ele vai ter que fazer a flexão tentando elevar realmente o antebraço dele. No grau 4 e no grau 5, você está posicionado aqui, posicionando a mão de apoio aqui, a outra mão fazendo resistência de acordo com o grau de força, mas tem o jeitinho certo também de abordar a flexão do cotovelo. Então, não é Ô, de Gil, qualquer jeito. Oi, diga, negão. fazer uma observação que eu acho que é Por favor. importante. Quando a gente vai fazer essa avaliação do grau, não sei se você vai falar disso, do grau 4 e 5, a resistência não é com o membro em movimento. Você vai morrer engasgado Mas aí. pode falar e pode falar. Né? A força, né, você não deve fazer com o braço nessa posição que a articulação ela tem o melhor torque. Então, porque muita gente faz a avaliação do grau 4 e grau 5 com a articulação em movimento. Né? A pessoa vencia uma resistência em movimento, e não é um exame estático. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, eu vejo bastante gente Perfeito. se atrapalhar em relação a isso. Obrigado, meu caro. Então, seguindo aqui a nossa discussão, vocês percebam na questão do punho, da extensão do punho, no grau 1, mesma lógica, você veja o posicionamento da mão. A partir do grau 2, você está colocando ela lateralizada, né? Então, você aqui trabalhando para eliminar a gravidade. No grau 3, ela voltou a ficar horizontal, né? No grau 4 e no grau 5, com os dedos em extensão, comandando sempre os dedos em extensão, perceba, aqui você comanda os dedos em extensão para você poder avaliar. Nos outros demais não é necessário, até porque a força vai estar muito baixa. Mas no 4 e 5 é importante você falar, mantenha o dedo estendido para você ter um potencial de recrutamento maior, e você também pode avaliar com os dedos em flexão. As duas avaliações cabem para você poder fazer isso aqui. Então, fica a dica também. Claro que a extensão favorece um pouco isso, mas de acordo com a pessoa é possível fazer inflexão também, e você tem como avaliar da mesma forma. Então, fica a sugestão nas questões de extensão de punho. Então, fica claro, no grau 2, você vai mexer a mão para o lado, no grau 3, você vai levantar a mão a partir do colchão, né, do mattress. Então, assim, no grau 3 para cima, mão em paralelo ao colchão, força para cima. No grau 2, a mão para a lateral, tá certo? Então, de novo, eu acho essas figuras extremamente importantes a título de nivelamento para quem não é tão acostumado a fazer. Pensar na flexão do quadril, mesma lógica, então ele está com o quadril aqui alinhado no tronco. No grau 2, você vai poder apoiar sua mão e a mão na dobra do joelho aqui no tornozelo para ajudar.
A partir do grau 3, ele está fazendo isso aqui sozinho. No grau 4 e 5, como o Chico falou, a partir da posição estática, remandar e recrutar para você testar a força dessa flexão do quadril. É o exame de escolha, o quadril sempre que possível, né? Então, mesmo padrão aqui de abordagem nessa questão. Já vai chegar lá, Isa, aguenta um pouquinho que a gente vai falar de novo sobre isso já já. Pode ficar tranquilo. Ainda nessa sequência de imagens, pessoal, que eu quis colocar mesmo, pensando na extensão de joelho, veja, um coxinha abaixo do joelho, mesma lógica, para testar o grau, você vai comandar sempre, levante o pé a partir do colchão. No grau 2, você está ajudando ele, no grau 3, ele faz sozinho, no grau 4 e no grau 5, você coloca a resistência a partir da posição estática para você poder testar quanto ele consegue recrutar de força. Então, e por fim aqui, quando eu penso, deixa eu só tirar isso aqui, quando eu penso na dorsiflexão do seu pé, né, na dorsiflexão, mesma lógica, no grau 1 ele está alinhado, no grau 2 você vai ajudar ele aqui, lembrando dos pontos de apoio, do posicionamento das mãos, a técnica toda envolve isso. No grau 3, veja que você já passou de lado, você está com a sua mão aqui em paralelo ao paciente. Boa, entrou um neném agora, agora sim. Tivemos emoção. Michele, é o nenenzinho, cuidado aí. Então, nessa condição, que susto. Nessa condição, eu falei, meu Deus, eu botei o negocinho no pé e entrou um neném chorando. Mas tudo bem, Mi. Aqui, no grau 3, nós temos a flexão. No grau 4 e 5, veja o posicionamento. Nós estamos aqui. Cíntia, você também está entrando aqui, dando uma interferência na tela, minha querida. Cuidado aí. Muito bem. Deu uma rabiscadinha aqui sem querer. Então, no grau 4 e no grau 5, você está colocando resistência sempre com um ponto de apoio na articulação. Importante. A Cíntia deu uma escada, deixa eu parar de compartilhar aqui para sumir. Eu já volto. Nós temos emoção, mas nós temos 76 pessoas. Realmente, foi aumentando o quórum durante aí a... Aguenta aí. Sujeitos à emoção. Todo mundo voltou a ver minha tela aí? Sim ou não? Sim? Alguém me diga. Obrigado. Então, assim, lembrar que existe um padrão, existe uma ficha de avaliação, pessoal. E nessa ficha de avaliação, é legal você observar alguns fatores que eu vou mostrar já já. Uma soma do MRC. Então, você vai avaliando a partir do direito, né? A abdução, a flexão e assim por diante, e vai somando essas notas do direito para dar 30, do esquerdo para dar 30. Interessante que você tem o padrão das 5 questões. Então, as 5 questões estão na ficha padrão do teste do MRC, né? Então, você tem as referências aqui do De Jong, é uma referência bastante famosa que fala do MRC. Então, assim, mas eu posso passar para vocês depois os artigos todos. Então, as questões padrão, a soma, né? É legal você pensar também que tem uma classificação que pode estar envolvendo paraplegia, hemiplegia, próteses ortopédicas que impedem órteses, que impedem abordagem, lesão nervosa periférica, amputação. Isso não quer dizer que você não possa usar MRC, tá? Tem regrinhas que eu vou mostrar para vocês de como substituir o membro no caso de um deles não estar disponível para você poder fazer essa avaliação, tá certo? Então, dá para substituir, eu vou ensinar isso aqui já já. Mas existe uma padronização interessante que você deve respeitar. Então, vamos nessa. Aqui é a classificação dos graus, né? Então, de 0, então a nota mínima possível é 0, zeraço, não faz nada, né? 0 é ausência plena, tipo assim, não tem nenhum esboço, não tem nenhum recrutamento de unidade motora. E o 5 é a força contra a máxima resistência que o terapeuta possa impor ao paciente, que o profissional que está avaliando possa impor. Então, vamos lá. O grau 0 é a ausência de força, só para padronizar aqui na formação. No grau 1, ele faz um esboço, uma fasciculação, mas ele não tem deslocamento visível daquele músculo, é bastante necessária a observação próxima para você perceber esse esboço, um movimento mínimo, né? Mas lembre-se, sempre muito discreto, isso aqui seria o grau 1. No grau 2, você tem força muscular, a movimentação apenas se você elimina a gravidade, e especialmente onde eu coloquei meu nome ali, pessoal, é o grau 3. Você deve partir do grau 3, tentar fazer no posicionamento inicial contra a gravidade sem resistência. Se ele conseguir fazer de boa, aí você vai para o grau 4. Se ele não conseguir, você muda a posição de forma que ele não vai ter que vencer a resistência à gravidade, conforme eu mostrei aqui, e vai passar para o grau 2. Mas é o tipo de questão que, para cair nas provas de título, e acaba que com os carnavais aqui a gente acabou participando de várias delas, né? A gente sabe que é o tipo de questão que derruba o candidato. Na avaliação do MIC deve-se partir de qual grau?
né? Qual o posicionamento? Não sei o quê. E as pessoas esquecem isso. Então, esse tipo de aula tem a sua importância. No grau 4, existe uma resistência, mas não é a resistência total do terapeuta. Você viu que o posicionamento é o mesmo. Você vai colocar uma resistência sua, intermediária, e no grau 5, teoricamente, o terapeuta, o avaliador, deve colocar a máxima resistência possível que ele consiga gerar na capacidade resistiva dele. Então, você tem a graduação de 0 a 5, 6 articulações de cada lado, somando 30 pontos por dimídio, podendo chegar a 60 pontos no máximo. Então, partindo do grau 3, nos 5 graus, nos 6 graus, se você considerar a nota 0 como uma nota possível. Então, dentro dessa discussão, a escala MRC parte sempre da paralisia completa até a força normal. Então, quando você vê esse tipo de classificação, grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, a forma oficial, que foi descrita pelo Latrônico, pelo professor Gosselin, né, até na revista Terapia Intensiva de 2015, da paralisia completa até a força normal. Lembrar que o 4 vence a gravidade, tem uma certa resistência, no 3, uma contração que vence gravidade, no 2, ele não consegue movimento ativo contra a gravidade, ele trabalha no eixo dele, no eixo horizontal dele, no 1, a mínima contração, o esboço, e no 0, a paralisia completa. Existe também uma escala de MRC simplificada, né? Isso está na literatura também, o próprio professor Gosselin coloca isso, que vai de 0, paralisia completa, 1, fraqueza grave, 2, fraqueza leve, e até o 3, que seria força normal. Particularmente, não é uma ferramenta que eu recomendo, acho que ela cria confusão ao usar esse critério de 50% de perda de força, mas ela está descrita, por isso que eu estou mencionando. A aula de hoje está se atendo ao MRC, tá certo? Então, ambas as escalas aplicadas bilateralmente, como eu já disse aqui, 6 grupos musculares, membro superior e inferior, para somar um score que vai de 0 a 60 e de 0 a 36 para a versão simplificada, na padronização dos 6 movimentos que você deve fazer. Flexão de perna ou de quadril, preferindo o quadril, a salvo se você não puder, você pode usar a flexão da perna. Mas fica sempre essa questão, você pode trocar um pelo outro aqui, tudo bem? Mas nos treinamentos todos, sempre é o quadril que deve ser buscado, tá, gente? Então, fica essa dica aqui também. Então, pronto, as notas aqui de 0 a 60, e uma coisa importante, que também é descrita pelo professor Latrônico, pelo professor Gosselin, esse é uma pegadinha muito grande. Para você falar de fraqueza é importante, o MRC deve ser menor de 48, 48 escapa, então guarda isso, 48 escapou da fraqueza significativa, né? E a mesma lógica quando você vai falar de fraqueza grave, tem que ser 35 para baixo, 36 escapou. Então esses números, esse menor ou igual, é um ponto que derruba muita gente aí. Então, quando eu estou avaliando, você tem que pensar em classificação funcional e pensar assim, olha, o meu paciente está com 34, meu, está mal. E o seu programa de reabilitação não tem que visar os 60, tem que visar fazer o cara passar até no mínimo 36, porque ele saiu do degrau da pior fraqueza. Aí você tem uma outra meta, não vai querer chegar no 60. No seu programa de abordagem, queira chegar no 48, que aí você está tirando o cara, mas não vai fazendo um planejamento muito longo. Pensa assim, se eu estou com 30, eu quero chegar a 36. Se eu estou com 36, eu quero chegar a 48. E devagarzinho, talvez, quem sabe, um dia ele possa chegar a 60. Mas não vai planejar do 10 para o 60. É um tiro muito longo. Que é o tipo de abordagem que no plano terapêutico deve ser pensada, reavaliada para ver se você está progredindo também. Toda escala de avaliação funcional deve ser reavaliada para ver se você tem a progressão adequada ou não. Importante lembrar que ele funciona como um marcador prognóstico para internamento e para risco de mortalidade. Nós temos várias literaturas que recomendam muito MRC. MRC é a sigla que a gente chama de Medical Research Council, né? A gente se embanana para escrever, se embanana para falar, mas o MRC, pessoal, não existe só para fraqueza, né? Quando o MRC foi descrito na Inglaterra, ele foi descrito para as mais diversas funções. Tem MRC para tudo que você imaginar, para dispneia. No caso, nós estamos falando do teste de força do MRC. É só um dos testes. O Medical Research Council é um conselho de pesquisa médica, né, traduzindo literalmente, que estudou várias classificações, várias formas de avaliação do paciente. Nesta aula de hoje, nós estamos nos atendo à questão de avaliação da força. Bom, então, classificada a fraqueza, eu deixei esse slide aqui longevo para fixar a informação, que é uma das mais cobradas aos navegantes. Nós temos outros trabalhos que vão discutir um pouco isso, quando se vai fazer a avaliação e a questão de viabilidade e concordância entre observadores diferentes. Será que uma pessoa fazendo muda em relação à outra? O ideal é que a equipe tenha mais ou menos a mesma abordagem, a mesma pegada.
Porque se você não posicionar o paciente direito, você vai mudar totalmente a biomecânica. Então, o leito a 45 graus, o leito a 10 graus, de acordo com a situação, são necessários que toda equipe conheça isso. E quando você veja aqui, ó, vamos pegar alguns trechos desse artigo particularmente, ó, se o paciente estiver incapaz de fazer o teste para um grupo muscular, nós vamos, aí você vê como você vai lidar com a substituição, nós vamos usar o score do membro contralateral. Não é não faz, não é não dá para fazer. Se você não consegue testar aquele grupo muscular do lado direito, você vai partir para o mesmo grupo muscular do lado esquerdo. E a nota que ele tirar à esquerda, você vai dar para o lado direito. Mas você vai assinalar lá na ficha de avaliação. Houve substituição. A nota que foi atribuída para o lado direito foi a do lado esquerdo. Houve substituição porque ele estava incapaz de fazer o teste. E você vai colocar o motivo da incapacidade. Havia uma fratura, havia um acesso, havia um fixador, mas você troca do lado bom para o lado ruim se você não puder fazer a avaliação naquele membro. Perfeito? Outra informação. Vamos supor que os dois membros superiores estão alijados. Você vai extrapolar a nota do membro inferior, da articulação mais proximal, para aquele membro. Então, assim, tem algumas regras de como fazer isso, vocês vão ver já já, mas se você não consegue testar dos dois lados, vamos supor, o paciente é paraplégico, você pode pegar a nota que você obteve superior e colocar para o membro inferior. Dá para fazer substituição até um certo limite, que vocês vão ver já já. Mas existe esse processo de substituição, nós vamos mostrar as regrinhas. Se você não consegue avaliar os grupos musculares, muito por causa de lesões, dor ou presença de dispositivo como fixador externo, gesso, né, queimadura muito extensa, questão de malha compressiva, esse tipo de coisa, isso pode acontecer também. E como lidar com isso, nós vamos passar por aqui. Agora, veja esse dado desse artigo que é importante. Os pacientes foram identificados na UTI, foram fazer as avaliações na UTI, e nesse estudo fizeram 30 avaliações, 10 na UTI e outras 20 feitas depois da alta para a enfermaria. Só 2 pacientes que estavam na ventilação mecânica foram examinados no momento que eles estavam no ventilador. Mas olha que interessante, a maior parte dos pacientes foi testada em todos os grupamentos musculares. A maior parte foi 17 pacientes de 30, 57%. 57% dos pacientes conseguiu testar todas as 12 articulações. Então, não vá para o paciente esperando que você vai conseguir fazer os dois lados toda hora. Não é assim que a vida real tem se mostrado. Nesse estudo, por exemplo, ó, 11 pacientes testaram 10 ou 11 grupos musculares. E 2 pacientes testaram 7 ou 8 grupos musculares. Então, desses 30, 57% você fez o teste completinho. Mas teve outros 11 pacientes de 30 que só testaram 10, 11 grupos musculares, e ainda teve outros 2 que testaram 7 ou 8 grupos musculares. Então, não crie a expectativa de que sempre você vai conseguir fazer uma avaliação completa, né? Então, deixa isso lá. Eline, a gente vai fazer a discussão no final também, querida, a gente já chega lá. Só para ver a regra de como lidar com os dados que estão faltando e deixar muito clara essa abordagem, ó, quando a força muscular não puder ser avaliada por causa ortopédica, neurológica ou qualquer outra razão, os resultados do músculo contralateral podem ser usados como substitutos na soma do MRC, né? A única exceção é paraplegia, né? A única exceção é paraplegia. Daí, os valores do braço podem ser extrapolados para a perna usando o membro ipsilateral, né? Quando eu tenho mais de 2 extrapolações, você não pode usar MRC. Então, veja que coisa importante. Se você chegar aqui e conseguir testar 7 ou 8 grupos musculares, teoricamente você está invalidando o exame. Se você passa de 2 articulações que você precisa extrapolar para articulação proximal ou contralateral, que você consiga fazer mais de 2, você matou a escala. Mas até 2, né, você pode fazer. Então, lembrar, a razão para a extrapolação aparece na ficha. Por que você extrapolou? Tem que justificar. Então, a regra do jogo é até 2 extrapolações, permitido. Mais de 2, você queimou, o MRC não é uma boa ferramenta para que você faça a tua avaliação. Então, quando eu penso em avaliação, a regra deve reinar até, no máximo, 2 substituições. Lembrando que isso vai acontecer com uma certa frequência, né? E depois, como eu falei, a aula não é tão longa para a gente poder fazer a discussão que vai ser tão importante quanto essa apresentação. Um outro dado publicado por esses autores, esse grupo de autores, veja que interessante, de 174 pacientes desse serviço, só 38, ou seja, 22%, conseguiram fazer todas as articulações.
Veja que 94 dos pacientes não conseguiam fazer isso aqui, é estudo de UTI, né? Porque eles não estavam bem acordados. Se o cara não consegue manter o nível de consciência adequado, não vai. Então, ele tem que estar com o volitivo bem. E nas UTIs em que a gente trabalha, normalmente o paciente que está lá com o tubo, por exemplo, ele está totalmente offline, né? Normalmente, na maior parte das vezes, né? Então, lembrar, muitos pacientes não podiam se comunicar. E o que eles colocam aqui na discussão? 50% dos pacientes potenciais não podiam participar porque tinham inabilidade cognitiva, cooperar com o teste volitivo, não preencheu aquelas 5 perguntas. Então, quando você vai avaliar MRC, não é sempre assim, das ideias aos fatos. Né? Eu participei de uma pesquisa de um grupo de estudos do BRICNet, publicada até na Critical Care em 2021, né? E assim, quando eu ia, a minha função era fazer os testes de força na enfermaria e na UTI. Olha, era muito difícil, muitos pacientes com nível de sedação maior do que gostaria, a gente não conseguia avaliar como eu gostaria, então acabava que a parte da avaliação funcional ficava muito prejudicada pelo excesso de sedação. A justificativa sempre era a mesma, excesso de sedação, excesso de sedação. E você tem que ter o volitivo 100% para poder usar o exame, né? Você não faz MRC se o cara não tiver 100% acordado. Agora, se você pega, esse aqui é o gráfico mais, um dos mais vistos, quando se começou a falar de imobilização, né? Muita gente usou esse estudo do Dantas para basear as coisas dele. E eu acho legal isso aqui no seguinte sentido, veja, que a partir de um certo momento, olha, quando eu estou pensando em progressão do estágio 1, não estou falando que o protocolo é bom ou ruim, não é isso que eu quero discutir agora, mas vejam aqui, ó, quando eu estou sendo admitido na UTI, estou inconsciente, já não dá para usar MRC. Então, olha como é que eles fazem a avaliação. Abrir os olhos, direcione o olhar, proteja a língua, grau de força 2. Então, pensa, o paciente está inconsciente. Para avaliar o grau 2, significa o quê? Ele se mexeu ali, ele pegou e arrastou o membro dele na cama, sem vencer gravidade. Agora, veja, para você pensar em avaliação mesmo, para você poder progredir conduta, botar sedestando, botar de outra forma, eu não estou falando que tem que fazer assim, mas o bacana é você pensar que eles começaram a guiar a partir do nível de consciência plena pelo MRC. Ele tinha que ser capaz de fazer uma força maior de 3 para membro superior para que ele pudesse progredir conduta. E se ele conseguisse fazer isso aqui, ó, ele ia pular para o estágio 3. E assim por diante. Ele ia progredindo, sempre avaliando para ver se esse cara mantinha uma força para poder progredir para o estágio 4 e sempre pensando até chegar na deambulação. Mas eles iam guiando pela avaliação do MRC, no caso do estágio 2 de membro superior, do estágio 3 na força de quadríceps. É para a gente pensar, usar a ferramenta como um parâmetro, um degrau, para que você possa progredir conduta. E quando eles usaram esse protocolo guiado pelo MRC, não pensa que é tudo fácil, não. Quando você vai nos resultados, fazendo esse tipo de mobilidade, se é boa ou ruim é outra discussão, mas veja o que eles acharam aqui quando você vê o MRC. O grupo mobilização partiu de 49 e chegou a 55. Poxa, professor, parece que melhorou o MRC final, inicial, mas veja que o grupo que fez fisioterapia convencional partiu de 39 e chegou a 40. Então eles falam assim, aqui houve diferença. Né? Isso é verdade. O paciente que fez mobilização subiu mais o MRC e o outro grupo que fez fisioterapia convencional não teve diferença do pré para o pós. Mas o problema é, por um azar, esse estudo não era um estudo randomizado, o grupo que ficou na fisioterapia convencional era muito mais fraco. Você vê, eles tinham uma fraqueza significativa. Então, é normal que um paciente com fraqueza significativa vá ter muito mais dificuldade, já que a gente assume que a fraqueza é um parâmetro de limitação funcional, o paciente tem uma fraqueza muito maior, a gente sabe que na assistência é assim que funciona. Ele tem muito mais dificuldade, porque a gente encontra um território muito mais agredido para ganhar alguma coisa. Então, esse estudo ele perde muito poder, por quê? Porque nós temos pacientes aqui que já eram muito mais fortes. Se o cara consegue recrutar bem a unidade motor, ele vai responder melhor à fisioterapia, não tem jeito. Né? Então, ele consegue progredir condutas muito mais facilmente. Esse aqui partiu de um estado que não dava nem para ser classificado como fraqueza, né? 49, ele tem uma limitação, mas é uma limitação leve em relação a esses aqui, estavam flertando com a fraqueza severa. Então, só para a gente mostrar que às vezes a gente tem que interpretar a informação. E eu vou aproveitar até aqui, de surpresa, nós temos aqui nessa aula, eu peguei o slide de uma das minhas residentes aqui, para a gente fazer uma reflexão. Então, a Bruna está presente, então, ela é nossa aluna lá aqui no Hospital de Urgências de Goiás, né? E é uma menina muito capaz, inclusive, no seu R1. E quando ela foi apresentar a sessão clínica esses dias, um dado que ela apresentou, me mandou aqui, me chamou a atenção. Vou mostrar ele para vocês. A Bruna fez a avaliação da MRC do paciente, o paciente recebeu 60 pontos,
né, usando como referência o estudo latrônico, realmente, e ela lembrou na apresentação dela o que é fraqueza significativa, o que é fraqueza grave, perfeitinho, menor de 48, menor de 36, ok. Agora vejam o seguinte, esse paciente fez 60 pontos, então para ele estava tudo bem em termos de força pela escala MRC. Tudo bem, mas ela não usou só MRC. Na avaliação funcional completa que ela fez, ela também aplicou o Bartel. Para ver uma coisa mais bola na rede, o que ele consegue fazer nas atividades de vida diária, como é que ele se locomove, como é que ele se transporta, e ele fez 100 pontos. Então, por enquanto, está tudo certinho. Olha, o paciente fez 60 pontos na MRC e no Bartel ele fez 100 pontos. Então, nossa, o paciente está ótimo. Caramba, está na enfermaria, fazendo tudo que a gente manda, 100 pontos, consegue se virar sozinho. Mas vamos refletir aqui na continuidade da avaliação da Bruna. Ela fez um teste sentar e levantar de 1 minuto. E esse paciente, com 37 anos no caso, o esperado para ele seriam 47 repetições. E esse paciente fez 25. Então, olha que coisa interessante. Então, força, ele tem. Bartel, ele tem. Mas na hora de fazer a resistência da força dele, ele perde capacidade. Para a gente pensar o que eu vou treinar com esse cara. Vale a pena treinar o componente de força? Vale a pena treinar a resistência de força? Né? São abordagens diferentes do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de exercício. Então, a gente começa a expandir a avaliação saindo do MRC, lembrar que ele pode dar super 60, o que não quer dizer que o paciente esteja bem. Professor, mas o paciente funciona super bem nas AVDs dele, o que não significa que ele não tenha margem para poder ser atendido. Então, a gente fica naquela questão de pensar, será que eu não devo expandir a minha avaliação? E vamos extrapolar ainda mais isso. Quando ela aplicou a dinamometria de preensão palmar, usando uma referência nacional de valor de referência, ela encontrou 36 nas duas mãos, e você veja que para um paciente de 37 anos, o esperado seriam 46. Então, a partir daqui, ele também tem um déficit de força pelo handgrip de preensão. Então, como é que ele pode ter um MRC de 60 e um handgrip de preensão palmar de 36? Isso nos faz refletir, né? Então, quando a gente para pensar no assunto, indiscutivelmente é um assunto que merece muita discussão. Então, quando a gente olha para cá, só para terminar essa parte da apresentação, pessoal, agradecer a vocês, e agora nós vamos fazer a parte mais legal, que é a parte da discussão. Então, agradecer a todos aqui pela presença, já foram mais de 70 e tantas pessoas aí, é o recorde da nossa reunião aqui, da nossa educação continuada. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar e vamos entrar na parte mais divertida, que é a parte da discussão. Você acha, Sicão, para de gravar ou deixa gravando? Deixa gravado, deixa gravado. Pronto. Muito bom, meu irmão, muito bom, aula excelente. É um exame que a gente faz muito e que há muitas divergências. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, esse ponto final, eu ia trazer isso para a discussão, ainda bem que você exemplificou com o caso. A gente tem que sempre diferenciar, porque o MRC ele tem um teto muito baixo. 5 de um cara que ele só consegue vencer uma resistênciazinha, mas do percentual em relação à força, né, tem uma janela muito grande. Então, você é 5, eu sou 5, o cara na UTI é 5, mas, e temos forças completamente diferentes. Então, isso é uma questão importante. O fato dele ter grau 5 não quer dizer que ele tem força normal, quer dizer que ele tem grau 5, né? Contra a sua resistência ali, mas na hora de recrutar um peso mesmo, é outra gaveta. É outra gaveta, exatamente. Então, ele pode ter alteração funcional, limitação de força, mesmo tendo grau 5. Quando você compara, por exemplo, talvez se tivesse feito o teste de sentar e levantar, ele fosse, será que ele faria, né, em 11 segundos, por exemplo, 10, 8, né? E então isso é uma questão importante. A Eline quer falar, Eline? A Eline fez uma pergunta aqui sobre o MRC na questão do neurológico, trazer isso. A Eline passou na prova de título agora, está de parabéns aqui de público, viu, Eline? Fiquei muito feliz de ver a sua aprovação aí na terapia intensiva, trabalho nas suas clínicas da USP. Se quiser falar, Eline, pode abrir a câmera, minha querida. Senão eu vou entender também. Já entendi que ela não quer. Essa questão que ela trouxe é uma questão interessante. Eu mesmo não sabia em relação a essa questão do AVC, que você poderia substituir. Porque uma coisa importante da escala é que ela é uma escala feita para avaliar polineuropatia, assim, avaliar força, mas esse corte é de polineuropatia. Então, às vezes o cara tem um AVC e tem polineuropatia. Então, e aí às vezes você não conseguia ver isso. E quando você coloca esse corte, essa possibilidade de você pode substituir um grupo, né? Isso é uma coisa
Interessante. A regra é bem essa, lembrar sempre isso, pessoal, que eu falei na aula. Ó. Se você não consegue usar do lado direito o ombro, vai para o ombro do lado esquerdo e você joga para lá. E na ficha de avaliação você deixa claro, estou substituindo. Lembrar que você tem um limite de 2 substituições. E aí você pode partir para onde? Os 2 ombros estão indisponíveis. Você vai usar o score do grupamento mais próximo que seja ipsilateral, do mesmo lado. Então, o ombro não deu? Vamos para a flexão de cotovelo. Então, se o ombro não deu, vai para o cotovelo. Sempre o mais proximal possível é o grupamento que você vai substituir. Lembrando que você só pode substituir 2 vezes. Né? Então, você pega na UTI. O grande problema do MRC, pessoal, quando você vai traçar plano terapêutico, é o fato de você não ter nível de consciência. Isso quando a pessoa fala, eu avaliei MRC, mas a gente tem que ser realista no Brasil. Os pacientes críticos, a maior parte não está ligado. Então, você trabalha num ambiente de reabilitação neurológica. O cara, de acordo com o nível do AVC, com o NIH que ele teve de saída, ele não vai conseguir fazer MRC, porque ele não te obedece. Então, se você não tem cognitivo, a pessoa erra. Então, não é um teste adequado para parte cognitiva, né? Então, assim, vamos ver a Poliana aqui falando. O tempo de reavaliação média nos trabalhos é em torno de 6 sessões. O senhor também... Deixa eu abrir aqui. O senhor também faz dessa forma? A verdade é que a gente trabalha com internação, Poli. Poli a Poli? Poli. É a Então, assim, poli do então, departamento. pronto. Então, pode. Se a gente trabalha com reavaliação, no ambiente hospitalar, a gente tem um tiro muito curto, né? Então, a gente tem um tiro muito curto. Então, eu estou avaliando ele hoje. Vamos pensar que ele recobrou o nível de consciência depois do tubo, 9 dias depois da intubação, ele está acordado a ponto de fazer MRC. Não está estubado ainda, mas ele está ligado no movimento, né? Então, assim, a partir dali, ter o cognitivo 100% preservado, eu poderia fazer a avaliação. Mas quantas sessões eu vou ter para reavaliar esse cara? Né? Então, os estudos padronizam isso porque o tiro é muito curto. Agora, esperar que você vai ver grandes mudanças no MRC no intervalo tão curto, acho muito complexo. É normal, você vai conseguir ver mudança se o cara tiver MRC menos fraco. Agora, se o cara tiver com MRC menor de 30, está 39, que nem aquele estudo, dificilmente ele vai virar 50 na sua internação. A menos que tenha um fator outro fazendo confusão. Você não espere grandes benefícios, que não vai acontecer. Então, esse é um ponto muito importante. E a iniciativa... Depende, assim, também, né, Gil? Às vezes, se é um cara mais jovem, né? Se o cara é um cara mais velho, né? Do status funcional, essas coisas todas interferem no resultado. Totalmente. Agora, No ganho. o exemplo maior, não sei se a Jaque está aqui, mas a Jaqueline e o grupo lá do São Cristóvão, em São Paulo, trataram meu pai no final da vida dele. 2 dias antes do meu pai falecer, ele estava lá fazendo exame funcional, estavam testando MRC nele, e ele tinha cognitivo para fazer o exame, ele só estava confuso para me xingar, mas o resto ele obedecia bem. E nessa condição, ele testava 5 pontos, então ele tinha força, sabe? Ele tinha força contra a resistência, mas na hora que tinha que levantar da cama para andar, ele não conseguia. Então, a força isolada de um grupamento muscular não significa ter harmonização corporal a ponto de poder recrutar o corpo e não cair. Então, eu tive que levar meu pai para o carro carregado. E ele tinha força isolada em cada grupamento muscular. E para quem não está tão experimentado, a pessoa pode se confundir e falar, não, ele está bem. Meu pai ia bater um MRC maior de 48, e 2 dias depois ele faleceu. Então, assim, não quer dizer que ele estava bem de fato, né? Então, as avaliações que demandam complexidade, unidade motora, mais grupos musculares ao mesmo tempo, sempre vão ser, teoricamente, interessantes. Isso nem sempre vai estar ligado com o prognóstico. MRC de 60 não significa necessariamente que o paciente vai morrer menos. Está aí meu pai para não deixar mentir, né? Tem outros fatores que podem interferir aí na doença de base. Então, é um ponto fundamental aí, mas é uma ferramenta interessante. E eu acho que a demanda que a gente percebeu, quando eu coloquei a aula e falei que até a gente percebeu um movimento no grupo de entrando aí centenas de pessoas a entrar no grupo, porque é realmente um exame que é muito falado, mas a gente, é a mesma coisa, a gente quando vai falar do assunto, aí vê que a forma de aplicar é errada, essa coisa do decúbito, como você mesmo falou, na sua época você fez um curso com o professor Burton para aprender a aplicar isso melhor. Então, assim, nem todo mundo tem esse acesso. Então, acho que esse tipo de informação é rápida, curta e passa a mensagem. Quando fiz, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Burton, que foi, acho que foi no Einstein, e a gente já fazia assim, sei lá, uns 3 anos. E quando eu fiz, eu falei, putz, fiz tudo errado. Levei até um pôster para apresentar lá no Círio, que depois do curso eu nem apresentei. Eu joguei o pôster fora porque estava tudo errado. Ia passar vergonha. Mas é isso, bicho. É isso mesmo. O Bruno trouxe uma pergunta aqui, que é o seguinte: talvez o MRC de 60 não seria pela questão da subjetividade? Não entendi. É uma escala bem objetiva, Bruno. A Michelle perguntou aqui, professor, eu tenho dúvida quando eu deixar a cabeceira em 10 ou 45 graus. De novo, então, peraí. Não sofra por isso.
Então vamos lá. Já vou projetar de novo aqui, para você poder pegar aí, dar o print na tela, para você ficar craque. Espera aí, deixa eu já botar aqui, compartilhar a tela. Você já printa a tela aí para mostrar na tua escola aí. O Bruno completou aqui, enquanto você mostra aí, que ele é estudante, está fazendo um TCC dele sobre isso, e que ele está percebendo que essa questão da... percebendo essa parte da consciência será um dos seus maiores complicadores. Na verdade, Bruno, é um complicador da escala, né? Então, você vai, dentro do seu trabalho, relatar que essa escala tem uma limitação. Toda escala tem uma limitação. E toda escala de força, independente da que seja, todo exame funcional, ele normalmente é evolutivo. Então, esse problema da consciência é um problema para todas as escalas funcionais. Então, respondendo aqui, Michele, para fazer a avaliação contra a gravidade, de 3 para mais, cabeça em 45 graus, é importante que o paciente consiga olhar para onde ele está fazendo o exame, Michele. Tá certo? Agora, quando você elimina a gravidade, vai partir por MSC 2 ou 1, você baixa para 10 graus. Então, você tem que ter uma proatividade no decúbito muito interessante. Se o paciente estiver fraco, e lembrar que, assim, dificilmente o cara vai ter 6 ele não vai ter em lugar nenhum, né? Mas 5, 6 ele não vai fazer nunca. Mas se tiver 5, no membro superior, dificilmente, a menos que ele tenha algum outro fator neurológico aí, ele vai ter 1 em membro inferior. Existe um certo padrão. Não existe assim, o cara faz 5 em membro superior e 1 no membro inferior. Normalmente ele tem um padrão harmônico. Então, quando o paciente está com 3 e vai para mais, você vai manter 45 graus. Você vai partir do 3. Agora, se você percebe que o paciente não está fazendo 3, aí você vai baixar o leito para 10 graus para avaliar o 2 ou 1. Entendeu, Michele? Esse é o caminho aqui, minha cara. Então, fica essa dica aí. Tamo junto. Acrescentando aí, uma questão interessante é que a polineuropatia ela é uma condição que acomete basicamente o neurônio motor inferior e a fibra, né? Então, portanto, ela tem aquela síndrome do neurônio motor inferior, que é flacidez, fadiga, fasciculação, a reflexia. Esses sintomas caracterizam a lesão de segundo neurônio. E, normalmente, ela é simétrica, né? Normalmente, ela é simétrica. Isso mesmo. Isso aí, pessoal. Então, a ideia era essa, uma reunião rápida, curta e grossa, que passasse a informação da forma que a gente gostaria. Estou estranhando, a Vanessa está no grupo, não está perguntando nada. Será que ela está doente? É porque acho que a UTI ela ficou sólida. Não é da minha área isso, né? Ah, entendi. Mas você nunca sabe o dia de amanhã. Não, eu tô achando interessante. Ah, bom. A minha pergunta, eu achei interessante esse teste de 1 minuto, não é muita coisa? Teoricamente, depende, né? Eu consigo, mas eu tô bem pra caramba. Não, mas uma pessoa que tá do inconsciente para o consciente fazer 1 minuto de... Não, é lógico, isso aqui é só um exemplo. Aí você vai brigar com a Bruna. Ela que fez, eu só estava apresentando o que ela fez. Não, assim, porque não teria outro... não tem de 5, sentar e levantar com menos tempo? 30 segundos? Mas foi o que ela escolheu, respeita. Se fosse você, a gente ia respeitar também. Não, eu não estou desrespeitando, eu só queria entender, porque eu acho que a pessoa que está inconsciente, né? Você vai ver a consciência não, dá para fazer. Dá para fazer. Ela dá para fazer. Vai devagarzinho. Porque ele pode fazer o seguinte, ele pode não terminar, né? Tipo, você faz 1 minuto, a pessoa faz 10 segundos e não conseguiu mais. É isso. Tá fudido. Essa é a conclusão. Vai ficar gravada essa aula, viu, querido? Ele quis dizer outra coisa. Mas é isso. Tá ruim. Muito bom. Bastante debilitado. Isso, bastante debilitado. Muito obrigado. Pronto, já participei. Obrigado, foi bom. Era isso, pessoal. Então, agradecer a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente vai ter a aula, vou divulgar logo a aula com a doutora Natália Turi, que de Brasília. Natália lá, Dominique, a pupila de Dominique Hansen. Pronto. Ela vai falar para a gente sobre C. Vou só ajustar se vai ser na quarta ou na quinta, mas vai ser semana que vem. Pronto, bote 4. Vai ser essa semana, eu que esqueci de agilizar. Tá prestando atenção, legal. Beleza, gente. Obrigado, Valeu, foi bom revê-los. Estamos juntos, pessoal. Prazer para quem veio a primeira vez. Venham sempre. Fiquem com Deus, pessoal. Pessoal do Hugo, a aula está gravada, vai para o grupo de vocês e vai para o meu YouTube, pessoal. No meu YouTube mesmo, Juliano Gardeng, aparece lá amanhã. Não esqueça de curtir, de seguir, de caminhar. Não precisa curtir. Meu canal, pelo amor de Deus. Quem é doido? Valeu, gente. Valeu, tchau.